Mestre Jesus, amado Pai, conceda-nos calma, a tranquilidade e a mente aberta para que recebamos a informação e a interpretemos segundo os ensinamentos de Jesus e aquilo que o palestrante irá nos colocar. Mãe Maria nos proteja e todos os nossos anjos da guarda que sempre oram por nós e continuem a orar, pois as leis de Deus são eternas e cumprem o papel garantindo a nossa evolução moral. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, meus amigos. Hoje nos foi pedido que comentássemos um trecho de Mateus, que eu vou pedir a Marcela para ler para nós. Você faz a gentileza, Marcela? Todo mundo. Vamos lá. É Mateus 13, do 44 ao 51, né? Isso. Uhum. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou todas as espécies de peixes. E quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos. Os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles. Entendemos. Entendemos todas essas coisas? Olha a pergunta final como é forte e nos remete à reflexão de hoje. Bom, os dois primeiros versículos falam sobre escolhas que nós fazemos durante a nossa vida. Todas as vezes que nós vemos uma grande oportunidade, nós temos a opção de escolher por concentrar nossos esforços nessas oportunidades ou deixar a oportunidade passar. A comparação da Bíblia, ela fala no reino de Deus é como? Né? O reino de Deus, na verdade, é um tesouro. O reino de Deus, na verdade, é uma grande pérola, que quando é descoberta, nos incita, nos estimula a deixarmos tudo que fazemos para adquirir ou para chegar ao reino de Deus. Esses dois primeiros versículos falam da nossa evolução moral. Notem que primeiro eles falam que a pessoa descobre um tesouro. O vendedor de pérolas descobre uma pérola. Ele não sabe disso desde sempre. Na sua evolução, ele passa a conhecer o que é um tesouro, ele passa a conhecer o que é uma pérola, e a partir daí, ele escolhe vender tudo que tem, se desfazer de tudo que tem, para assumir esse tesouro, para comprar este tesouro, para comprar esta pérola. Mas como nós chegamos ao reino dos céus? Como nós descobrimos esse tesouro? É evolução moral. Esse tesouro nós não compramos com dinheiro. Não adianta nós vendermos todos os nossos bens materiais para adquirir esse tesouro. E por isso não foi à toa que eu pedi para que o nosso apoio cantasse Sheila. Vocês conhecem a história de Sheila?
Sheila foi uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial que acolhia aqueles todos que precisavam, tanto sendo do lado que ela defendia ou que ela assistia, como do outro lado. Ela não olhava matizes de raça, de pátria, nada. Estava precisando, ela atendia. E esse tesouro que Sheila encontrou a fez canalizar todos os seus recursos para isso. Ela se dedicou ao outro o tanto que ela pôde para poder alcançar o tesouro dela, que era a evolução moral. Outras pessoas também, como Gandhi, por exemplo, em outra área, se dedicou a alcançar a evolução moral, abrindo mão de tudo. Também assim o fez Francisco de Assis, cujo aniversário nós comemoramos a semana passada. Todo mundo sabe que Francisco era filho de uma família abastada, que vivia uma vida de prazeres, e em determinado momento ele abdicou de tudo para servir a Deus. Não era esse o campo que ele estava adquirindo com o tesouro? Não era essa a pérola que ele estava adquirindo? E tantos outros de nós que passamos por essa vida e nos dedicamos àquilo que nós já conseguimos nos dedicar, esse tesouro que nós vimos. Eu passei para vocês exemplos que a gente emblemáticos, né, que são incontestes. Mas eu gosto sempre de falar, por exemplo, das nossas irmãs benzedeiras, que dedicam a sua vida a levar um pouco de alento energético àqueles que precisam. No mais das vezes são pessoas muito simples de posses, mas muito ricas de moral. E assim também, todos nós que dedicamos um pouquinho do que nós temos ou fazemos para aqueles que precisam, ou para chegar mais perto do tesouro de Deus, que é o crescimento moral. Notem que cada um, de acordo com a sua visão e de acordo com a sua evolução, vai adquirindo esse tesouro. Notem que o Evangelho fala em vender tudo que tem para comprar o seu tesouro. Você vende tudo que você tem de uma hora para outra? Você consegue fazer as mudanças evolutivas que você precisa fazer de uma hora para outra? Não. É por isso que nós temos uma vida eterna para trabalhar essa evolução. A cada passo que nós fazemos é um pouquinho da preparação para o nosso crescimento. E vai sim chegar o momento em que nós vamos estar cientes que nós adquirimos esse tesouro, que nós adquirimos a evolução moral que nos encaminhará mais perto do Pai. E aí nós passamos para o terceiro versículo, que é o nosso tema efetivo de hoje, que é a separação dos peixes. Os anjos virão, recolherão os peixes, e os peixes bons serão separados, e os peixes não tão bons serão jogados na fornalha, e lá haverá choro e ranger de dentes. Forte isso, né, gente? Mas o que nós vemos desse versículo? Nós vemos nada mais do que o caminho que nós seguimos hoje. O caminho da evolução do planeta. Você já tem ouvido por muito tempo que nosso planeta está evoluindo. Que aqui passará de um planeta de provas e expiações para um planeta onde nós teremos aprendizado sem necessidade de dor ou sofrimento. Muitos de nós não conseguirão manter a energia necessária para estar nesse planeta.
e serão levados para um planeta onde a energia seja mais compatível e tenham possibilidade de evolução. Não é um castigo de Deus. É simplesmente uma adequação à morada mais propícia do Pai para cada um de nós. Aí vocês vão me dizer, bom, ir para um outro planeta é como fazer uma viagem, não necessariamente é ruim. Eu afirmo para vocês que não é ruim. Mas a Bíblia, ela é escrita por pessoas que filtram os ensinamentos de Deus de acordo com sua memória espiritual. Vocês se lembram quando nós chegamos a esse planeta Terra? Vocês lembram um pouco da história do planeta Terra, não lembram? O planeta Terra não era uma fornalha? Não tinham vulcões explodindo por todos os lados? Não era uma vida difícil que a gente levava? Onde que a gente tinha que caçar com as próprias mãos, onde a gente tinha que manter o desenvolvimento da nossa vida de uma forma até muito precária. Será que a Bíblia não se refere a isso? Será que esse choro e ranger de dentes, na verdade, essa fornalha, não é uma lembrança de alguma coisa que nós vivemos no passado? E se é uma coisa que nós vivemos no passado, por que não olhar para frente nessa evolução nossa? Se nós fomos peixinhos outrora, que foram jogados na fornalha da nossa memória para aprender, e hoje nós estamos aqui conversando sobre o reino dos céus, é sinal que nós aprendemos muito, não é? Mas quais foram aqueles peixinhos que mais aprenderam? Quais foram aqueles peixinhos que foram para a fornalha e que mais caminharam no seu desenvolvimento? Justamente aqueles que assumiram como sua aquela situação que estava colocada, como um merecimento seu e uma oportunidade de crescimento. Dentre esses peixinhos estava Francisco de Assis, estava Sheila e tantos outros que nós admiramos hoje, que a partir de uma escolha de não sofrer pelo que fizeram, mas sim de aproveitar essa experiência para crescer, se desenvolveram e hoje já estão numa situação de luz muito mais avançada do que estavam naquela época. E conosco também é assim. Vocês já podem se lembrar de alguma oportunidade que vocês tiveram na vida de fazer uma coisa que vocês gostariam e não fizeram. Não é mesmo? O que vem quando vocês pensam nessa oportunidade que vocês tiveram? Alguns vão sentir uma frustração muito grande por não terem feito. Outros vão sentir raiva. Outros vão ficar parados naquele momento falando por que eu não fiz aquilo naquela hora. E os mais espertos vão esperar uma nova chance e fazer o que não fizeram. Sem teimosia, porque a nova chance pode vir com várias roupagens diferentes e não ser exatamente aquela mesma coisa que vocês fizeram. Outro exemplo bom, só um minutinho, Marcelo. Pensem, por exemplo, naquele namorado ou namorada que vocês tiveram na adolescência, que acharam que ia ser o amor da vida de vocês, mas nunca tiveram nem coragem de falar que seria, de chegar perto e falar, eu gosto de você. E aí, vocês ficam a vida inteira pensando naquele amor que nunca aconteceu e acham que é melhor não amar ninguém porque nunca vai ser tão bom quanto aquele. O que acontece? Perde-se grandes oportunidades de aprendizado na vida.
Se eu não conseguir aquele primeiro amor, mas olho para o segundo com uma afeição, eu já vou me preparando para aqueles amores que eu preciso experimentar na minha vida para o meu crescimento. E não deixo de aproveitar as oportunidades que vêm. Eu estou falando de escolhas. Eu estou falando da gente escolher a melhor parte do aprendizado, que é não ficar parado nele, mas aproveitar o que nós já vivemos para construir algo diferente. Marcela, quer falar? Eu quero. Amigo, ouvindo você falar aí algumas coisas, eu estou tentando trazer a sua fala para mais próximo de mim. Porque quando você fala, para mim ainda parece que está muito longe, sabe? Você fala de Chico, você fala de Sheila, você fala de quando a gente foi criado, de quando a gente chegou na Terra. Para mim, hoje, isso, entre aspas, parece estar muito distante. Então, estou tentando aproximar o máximo possível para mim, assim. E aí, você falou uma palavra que é oportunidade. E essa palavra me despertou para alguns pensamentos aqui. Que a gente tem oportunidade todos os dias. Que a gente foi criado a pensar no final, no juízo final, no último dia, na última hora. Só que a gente não tem essa hora marcada, assim, datada no calendário, numa agenda. Então, a nossa separação, toda essa separação que a gente vem estudando, todo esse entendimento da moral, ele é todos os dias. Então, essa oportunidade eu tenho a todo momento, não é? Então, essa separação ali na rede, eu deveria fazer a todo momento, que seria a escolha daquilo que eu desejo para mim a partir desse momento. O que eu desejo para mim? Eu vou separar ali meus sentimentos e escolher o que faz melhor para minha moral, seria isso? Para poder trazer mais próximo? Não sei se eu compliquei para você. Não, foi ótima a deixa que você me deu. Você é um exemplo. Você quer que eu traga para bem perto de você, você é um exemplo. Hoje você é o nosso apoio. Você aceitou essa oportunidade que a espiritualidade trouxe, sem nem raciocinar muito sobre isso. E com isso você está dedicando parte da sua vida a trazer um pouco mais de esclarecimento para você e para outros. São coisas pequenas da nossa vida que vão construindo a nossa possibilidade de adquirir esse tesouro. Não é uma coisa grande. A construção, ela é diária. Todas as vezes que eu escolho, por exemplo, não brigar com o meu irmão, tentar compreendê-lo, eu estou construindo um pouco da possibilidade desse tesouro para mim. Todas as vezes que eu tento ajudar o meu irmão, mesmo eu sendo um pouco ríspido com ele, porque ele precisa, eu estou ajudando a construir esse tesouro para mim. Todas as vezes que eu compreendo que os mandamentos de Deus são mais importantes para mim do que qualquer outra situação, eu estou construindo esse tesouro para mim. E aí eu estou virando um peixe maior nessa rede. Só que essa rede, gente, esses peixes são grandes de moral. Que é um valor, um tesouro muito pouco valorizado. Olha que coisa interessante. A moral é o único bem que nós vamos levar por toda a eternidade. E é um bem altamente desvalorizado atualmente. Por quê? Porque nós estamos embevecidos com o material. Notem, por favor, eu não estou falando mal do material. Pelo contrário, o material pode ser um grande instrumento para eu adquirir a moral. E é por isso que a gente vive na matéria. Eu só estou dizendo que a matéria não pode ser maior do que a moral. E se eu tiver que fazer uma escolha, que seja pela moral. Quando eu falo que eu vendo tudo que eu tenho para adquirir o tesouro, eu estou falando que eu abro mão de tudo aquilo que não vai me levar ao crescimento moral para poder adquirir o meu tesouro.
Isso a gente já começa a fazer no nosso planejamento. Marcela, vamos falar que aí eu vou entrar no planejamento. Porque todas essas últimas palestras que a gente vem assistindo, vem angariando essas experiências, esses estudos, esses aprendizados, eu tenho muita impressão de que está tentando alertar muito a gente para o presente. Porque quando a gente vai pescar, a gente pesca no presente. Não vai ser pescar o futuro. Pescar o futuro é uma coisa distante para mim ainda. Eu ainda estou batendo essa tecla de distante. Pescar o presente, viver no presente. Eu tenho a impressão de que quando a gente aprender a viver o agora, o futuro não vai ser uma preocupação muito grande. Porque quando lá eu chegar, eu já estarei preparada. Espero. Assim eu espero, se Deus quiser. Mas essa é a impressão que eu tenho, que a gente precisa viver o agora. E essas coisas, quando você falou da palavra oportunidade, ficou martelando muito para mim, sabe? Essa palavra oportunidade. A gente não perder a oportunidade agora. Que é o presente. É a mesma coisa que andar numa estrada sem olhar para as laterais, sem ver as flores ou os caminhos. Todas essas coisas que vocês sempre trazem para a gente como palestrantes. Entende? Era só isso que eu precisava falar para ti. Mas deixa eu colocar só uma dúvida na sua cabeça. Nós não vivemos o presente se a gente não tiver uma perspectiva de futuro. A perspectiva de futuro é um instrumento muito importante para a gente viver o presente e construir esse futuro a cada dia. Então, nós não podemos deixar de sonhar. Viver o presente, sim, aproveitar aquilo que Deus nos coloca neste momento, mas com uma perspectiva de futuro, com um norte. E quando eu falo norte, eu não falo de certezas, mas eu falo de desejos. Se eu quero ser filho de Deus e crescer moralmente, este é um desejo que eu tenho. As oportunidades para isso vão ser me colocadas todos os dias, e aí é que você está certo. A cada dia eu construo isso. Eu não posso querer ser elevado moralmente de uma hora para outra. Eu posso ter este sonho para o futuro, mas eu vou construir isso diariamente. Eu estava falando com vocês do nosso planejamento. Por quê? A conquista desse tesouro, a conquista de nós sermos um peixinho mais graúdo para a gente ficar na rede, a gente começa no nosso planejamento espiritual. Fala, Andresa. O moderador quer falar. Cadê Fernanda. O meu moderador? Ei, Fernanda. Eu não estava te achando. Nós temos um tratado que a Paula fez. Eu não sei se você prefere ler, porque é muito extenso, ou quer que eu leia. O que você prefere? Você pode ler e eu acompanho? Tá bom. Eu posso entender que quando os pescadores puxam rede, eles, durante o processo, não conseguem escolher quais peixes estão vindo ou não. A separação dos peixes ocorre depois que é feito todo o processo da pesca. Então, eu posso entender que estamos pescando e podemos fazer a seleção do que queremos manter na nossa rede ou não. Porém, durante o processo, é necessário ter esses outros peixes que nos parecem não ser tão bons depois, certo? Me ajuda a entender isso. Paula, você fez um tratado, né? Mas eu vou jogar uma dúvida aí, vou colocar fogo nessa rede. Nós não somos os pescadores, nós somos os peixes. Então, nós convivemos nesse oceano que é a Terra, com todos os peixes que aqui habitam. E esse é o nosso crescimento. Como nós não somos os pescadores, nós somos os peixes e nós convivemos no oceano, nós podemos, por afinidade, conviver com os peixes que são mais próximos a nós. Mas os outros peixes vão passar também
na nossa frente, no nosso lado, vão conviver conosco, e eles são uma grande oportunidade de crescimento. Os pescadores são aqueles que trabalham para o nosso Pai Celestial. São os nossos irmãos que nos ajudam todos os dias a crescer e a nadar nesse oceano. São eles que nos colocam a ideia, que nos trazem o conhecimento, que nos trazem as escolhas. E a partir daí, a gente vai nadando nesse oceano. A pescaria, a rede é lançada em alguns momentos históricos da nossa vida, onde que é feita essa separação. Por enquanto, todos os peixes que estão nesse oceano que nós convivemos estão aptos a serem selecionados. Tá? Eu entendi uma parte do que você falou sobre nós escolhermos todos os dias a nossa pescaria. Eu mudaria isso para nós, todos os dias, escolhermos que tipo de peixe nós queremos ser. E a partir daí, nós nos projetarmos para qual lado dessa pescaria nós queremos estar. Ok? Fernanda? O Fred perguntou: a rede representaria as leis divinas? As leis divinas? Muito boa colocação, Fred. A rede é uma teia, não é? E nessa teia passam alguns peixes, retém outros e você faz a pescaria. Qual é a nossa rede? São justamente as leis divinas. São elas que nos mantêm numa situação que nos permite a evolução. Tá? Poderíamos ver, sim, a rede como as leis divinas. Alguém mais? Pode falar, Fernanda. Não? Já é. Bom, como eu falei para vocês, essa preparação, ela começa no planejamento espiritual, que é onde nós escolhemos quais são os desafios que nós vamos viver neste oceano que nós escolhemos como morada. Tá? E esse ato da gente colocar o nosso desejo de trabalho antes da encarnação, ele é muito, eu diria, emblemático. Tá? Vocês já se lembram quando vocês foram fazer a primeira viagem grande que vocês foram? Provavelmente vocês levaram uma mala que daria para passar 15 anos no lugar. Né? Planejaram acordar às 3 da manhã, visitar tudo que podia e dormir à meia-noite para aproveitar tudo que podia. A Adriana sabe exatamente do que eu estou falando. Né? E aí, depois de alguns anos que você está viajando, você está só com uma mochilinha, prefere dormir até 7, 8 horas da manhã, escolher alguns lugares para ver e aproveitar, depois voltar para o hotel, para casa onde você estiver, ter uma refeição gostosa e aproveitar aquele dolce far niente, né? Que é aquela coisa de não fazer nada. Por quê? Porque você já aprendeu que não adianta você se sobrecarregar. Você se sobrecarregando, você acaba não aproveitando. E nós fazemos exatamente isso quando nós vamos planejar a nossa reencarnação. A gente faz aquela Bíblia, nos comprometendo a cumprir aquilo tudo, e chegando aqui na Terra, a gente fala: ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí, muitas vezes, eu consigo cumprir uma parte daquele roteiro, ou não cumpro absolutamente nada, e no momento em que eu desencarno, vem uma grande frustração.
eu me sinto justamente esse peixinho que foi tirado da rede e que olharam assim e falaram, nossa, é tão fino que não vale nem a pena fritar. E jogam direto na fornalha. Mas esse julgamento, ele não é feito por ninguém, além de mim mesmo. Olha que interessante isso. A gente faz um ciclo em que o pescador acaba sendo nós mesmos. E quem escolhe o peixe somos nós. Porque nós temos uma visão externa que eu poderia dizer para vocês que é afastada do crescimento moral que a gente acha que tem, e muitas vezes nós não somos bons por nós mesmos. E nós passamos parte da nossa vida desencarnada, nos torturando pelo que nós não fizemos na vida encarnada. Lembra que eu falei para vocês que o peixinho que mais se desenvolve é aquele que fala, poxa, não consegui fazer o que eu queria fazer, estou num lugar que talvez eu não gostasse, mas eu vou aproveitar o que eu tenho para tirar o atraso? Pois é. Se nós conseguimos fazer isso, numa próxima oportunidade, nós vamos ser um dos peixes que vão ficar na rede. Mas se nós ficarmos nos condenando à eternidade pelo que nós não fizemos, nós vamos estar sempre na fornalha, onde há choro e ranger de dentes. Por quê? O choro é o arrependimento. E o ranger de dentes é a raiva que nós temos de nós mesmos por termos pensado que falhamos. Diga, Fernandinha. Nós temos 3 perguntas, tá bom? Aí perguntou, como a gente pode se melhorar? Podemos fazer algo para contribuir para a nossa evolução ou basta viver? Ilonka, viver já é uma construção fantástica, né? Mas sim, nós podemos fazer algo para contribuir para a nossa evolução todos os dias. E vocês estão fazendo esse algo hoje. Vocês estão aqui ouvindo uma versão, uma ideia sobre uma passagem bíblica que pode ter alguma utilidade para vocês repensarem alguns pontos da vida de vocês. Ou podem não ter utilidade nenhuma, mas só você ter se colocado disponível para estar para um aprendizado já é um passo que você dá em direção ao crescimento. Aí o que você ouviu aqui, vamos dizer que 0,5% você acha interessante e coloca em prática. Esse 0,5% já ajudou você a adquirir o seu tesouro moral. E essa construção ela é diária. Todos os dias nós fazemos escolhas que nos ajudam a crescer, a virar um peixe maior que vai ficar na rede. Tá? É uma construção. Nós podemos escolher a cada dia o que fazer. Se nós entendemos que num dia nós não escolhemos tão bem, nós podemos usar essa experiência para no outro escolher melhor. Se nós entendemos que nós escolhemos bem, nós podemos utilizar essa experiência para escolher cada vez melhor e continuar o nosso crescimento. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, nós podemos melhorar, sim, nós podemos contribuir para a nossa evolução e a vida é o instrumento que nós temos para isso. Próxima, Fernanda. Andressa perguntou, posso colocar que escolherem quais peixes serão colocados na cesta e quais serão jogados fora? Jogados novamente no mar? São também oportunidades ofertadas? Bom, primeiro, eu queria só dizer que nós somos muito cruéis. Tá? Quem escreveu esse trecho da Bíblia, escreveu pela própria experiência. Né?
se escreveu da forma que se sentiu quando constatou que não tinha realizado o que gostaria de realizar. Mas essa forma também emblemática, permitida por Deus de ser escrita, nos coloca a seguinte questão: alguém pode fazer alguma coisa conosco que nós efetivamente não queiramos, ou nos provocar uma dor eterna que nós não queiramos viver? Vamos pegar o exemplo do peixe. Se eu for um peixe, se eu for jogado fora, se eu for jogado numa fornalha, a minha alma continua, não continua? E a minha alma, ela pode escolher o caminho que ela vai seguir. Por mais que eu tenha sido desprezado, maltratado, humilhado, ou qualquer palavra que eu queira usar, eu só fui maltratado, humilhado, porque eu me senti assim. Então, se eu for um dos peixinhos pequenininhos que vão ser jogados fora, e aí eu nem digo jogados de volta ao mar, eu posso dizer jogados fora mesmo, porque não, aparentemente não tem utilidade. Mas eu me senti útil. Eu me senti um filho de Deus. Eu vou voltar a nadar no mar. Pode não ser nesse mar que eu nadava antes, mas vai ser em um mar onde eu vou poder me desenvolver e crescer. A certeza de eu ser filho de Deus me coloca na possibilidade de realizar tudo que eu quiser para o meu crescimento moral. Notem só um detalhe, gente. Nós estamos submetidos à bondade divina. E a bondade divina, ela nos encaminha sempre para o crescimento. Então, muitas vezes, a pessoa pode dizer: nossa, mas eu fui jogado fora mesmo, porque eu estou sofrendo tanto nessa vida, tudo acontece comigo. Né? Quem nunca ouviu alguém reclamando disso? E aí, essa pessoa pode falar: mas será que está acontecendo comigo por quê? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso fazer para a dor que eu sinto se transformar em gratidão por simplesmente estar aqui e voltar a nadar nesse mar? Se a gente for ver o tipo de sofrimento e o tipo de alegria, ele varia de acordo com a nossa evolução moral. Eu acho que 90% de nós que estamos aqui hoje achariam muito mais divertida a vida de Francisco de Assis enquanto era filho de um comerciante abastado e passava os dias e as noites em festas com os amigos. Mas para ele isso era um grande sofrimento. Tanto que ele preferiu deixar tudo e seguir no caminho da pobreza para se encontrar com seu tesouro, que era a evolução moral. Então, vamos tomar muito cuidado quando a gente pensa nessas questões de sofrimento, de eu gostaria que fosse diferente, eu fui jogado fora e etc. Porque, como a Andresa falou, muitas vezes isso é uma oportunidade que você tem de repensar o que você está fazendo, de repensar o caminho que você escolheu. E como nós estamos na matéria, o caminho da matéria é muito sedutor. Mas lembrem-se do trecho da Bíblia. O tesouro é o reino dos céus. A pérola é o reino dos céus. Não está na matéria. Está na moral. Ficou claro? Marcelo, você quer falar sobre isso? Pode, vou deixar a Fernanda fazer a pergunta fazer a colocação da Adriana primeiro. Ok. Você até falou um pouquinho, a Adriana perguntou, né? Se a gente não serve nem para a fornalha, por que não nos jogamos de vida para o mar para nos permitirmos maiores aprendizados? Aí botou entre parênteses, ao nos colocarmos na posição de pescadores. Olha, é claro que a gente está falando de alegorias, né? Mas,
qual a diferença para a minha evolução do oceano ou da fornalha? Se eu aproveito a chance para crescimento moral, tanto a fornalha como o oceano vão me ser interessantes. Eu vou para a fornalha ou eu volto para o oceano se um ou outro forem mais propícios para o meu crescimento. Eu posso garantir para vocês que os nossos pescadores, na verdade, eles estão o tempo inteiro nos possibilitando um crescimento dentro do oceano que nós vivemos. Porque esses pescadores são mensageiros de Deus. Então, nós não podemos dizer que ser jogado na fornalha seja castigo, ou voltar para o oceano seja um privilégio. O que nós podemos dizer é que essas mãos, esses trabalhadores, são incansáveis no sentido de permitir o nosso crescimento. Muitas vezes nós já fomos pescados muitas e muitas vezes, fomos devolvidos ao mar e continuamos na nossa vida sem perceber o que está acontecendo. E aí nós precisamos de ser jogados na fornalha para entender que nós precisamos de um novo pensamento. Nós precisamos enxergar que o tesouro é outro. Tá? Então, ser jogado na fornalha, eu não diria que é um castigo. Eu diria que é só uma das possibilidades que os nossos amigos espirituais têm de nos ajudarem a crescer. Tá? Vocês têm que pensar também que tem peixinhos que vivem dentro dos vulcões. Então, para esses, a fornalha é muito mais interessante do que o mar gelado. Né? É só uma questão de perspectiva. Uma questão eu queria frisar com vocês. Choro e ranger de dentes é opcional. É seu. Tá? É você que escolhe sentir raiva de você mesmo. É você que escolhe sentir pena de você mesmo. É você que escolhe a culpa por não ter sido aquele peixe escolhido naquele momento. Nossos irmãos vão continuar nos dando a oportunidade de nós crescermos. Podem ter certeza absoluta disso. Tá claro, Adriana? Tá? Obrigado. Marcela? Amigo, você disse algumas frases atrás, uma coisa que mexeu comigo, não sei se mexeu com mais alguém. É porque aqui eu entendo que o perfeito é inimigo do feito. E você disse algo sobre a possibilidade de alguém vir até aqui e não cumprir o seu planejamento. Existe essa possibilidade ou existe vir fazer o feito e não o perfeito? Porque o perfeito é a gente vir e cumprir tudo como planejado. E existe o feito, que você vem e faz uma parte, ou faz alguma coisa. Mas existe a possibilidade do não fazer nada? Porque isso para mim ficou um pouco... Existe. Nada? Existe. Você pode escolher não fazer nada. Não tem aquelas pessoas que a gente diz que vieram a passeio? Uhum. Você pode escolher. Né? E eu posso te falar também que perfeito ninguém vai ser. Tá? O que eu posso dizer para você, que a gente entende como ideal que você viva, faça suas escolhas, se aproveite de todas as oportunidades que você tiver e não fique limitado àquilo que você planejou. Por quê? Nesse oceano que é a vida, você pode não fazer uma coisa e fazer uma outra muito bem. Sabe? Até porque o planejamento não é uma coisa rígida. Né? Vamos lá. Eu planejei que eu vinha para esse mundo, ia casar com a Marcela e ia ter 15 filhos, dentre eles a Jeane. Né? Aí chega nesse mundo, a Marcela já está apaixonada pelo Fred,
já se casaram e eu fiquei sem par. Aí, o que eu vou fazer? Não posso ficar com ninguém porque a Marcela casou com o Fred. Vou ficar preso nisso? Não. Vou escolher uma outra companhia de vida, né? Se possível, ainda a Jeane vai vir como nossa filha. Se não possível, ela vai vir como filho de outro também, porque ela não perde a oportunidade, né? E aí a gente vai tocando a vida. Eu posso não ser marido da Marcela, mas eu posso ser amigo do Fred e da Marcela. E com isso, a gente tem a aproximação que a gente precisava. Que não é uma aproximação marital, mas é uma aproximação de amor. Né? Eu posso não ser pai biológico da Jeane, mas eu posso adotar a Jeane. Ou ainda ela ser filha do Fred e da Marcela, e eu ser tio dela, ou padrinho, alguma coisa assim. A vida, ela é tão perfeita de oportunidades que mesmo uma coisa dando errado, ela dá certo. É só a gente entender que as oportunidades aparecem a todo momento. E nossos pescadores, eles são tão inteligentes que se alguma coisa não estiver no script, eles nos ajudam a fazer a melhor escolha. É só a gente estar atento. Talvez o segredo é esse, gente. A gente estar atento. E continuar a vida. Agora eu estou dividido entre o apoio e o moderador. O que eu faço? Deixa eu tentar concluir, Ok. fechar o pensamento. Então, dentro do que você falou, eu vou muito mais para o lado que eu pensei. Assim, não querendo desrespeitar seu pensamento, por favor. Porque mesmo que eu não cumpra o meu planejado lá no mundo desencarnado, eu vou concluir algo. Então, eu vou vir a esse mundo, eu não vou vir para sempre, eu acredito. Porque eu vou fazer algo, não vou deixar de fazer algo, não vou deixar de aproveitar, né? Porque nada se perde. Eu vou te dar um spoiler, hein? Você não vai cumprir tudo. Obrigada. Pronto, falei. Mas você já evoluiu muito mais do que quando você começou aqui. Né? Aí você vai falar, poxa, ele falou da Marcela. Eu falo, não, vou falar do Charles também. O Charles não cumpriu tudo que ele planejou, sabe? Mas ele conseguiu caminhar muito mais do que ele estava quando aqui chegou. Isso já é muito, gente. Uma coisa que vocês não se lembram nunca. A vida é uma só, mas ela é eterna. Nós temos a eternidade para aprender. Então, em vez de ficar chorando pelos cantos, né, se a gente for jogado na fornalha, vamos fazer uma sauna na fornalha. Depois a gente pula na água mais fria, volta para a fornalha, sabe? Vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar a vida de acordo com os ensinamentos de Deus, que é o que mais importa para a gente. Lembra, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Se a gente tiver isso em mente, tudo o que acontecer é instrumento de aprendizado. Você frisou muito bem isso, Marcelo. Sabe, a gente pode aprender com tudo. Vamos ser perfeitos? Eu garanto a vocês que não. Tá? Me autorizaram a falar que ninguém aqui vai cumprir o planejamento todo. Pronto, falei. Tá? Mas me autorizaram a falar também que todos vocês podem ser muito felizes com o que vocês fizerem. Sabe? Isso é bondade divina com a gente. E a gente precisa se agarrar nisso. Sabe? Porque se é bondade divina, é do nosso Pai. Faz parte da gente. Vamos aprender com isso. Vamos lá. Alguém mais quer falar? Fernandinha? Fred quer perguntar. Vamos lá, Fred. Boa noite, irmão. Tudo bem? Graças a Deus. Como diria meu avô, muito respeitosamente, porque ele falava muito respeitosamente, eu estou entendendo tudo que você está falando. Inclusive, esse lance de jogar na fornalha ou voltar ao mar. Mas assim, acalma meu coração aqui. Vê se eu estou pensando correto. Eu sei que o jogar na fornalha e voltar ao mar, na minha cabecinha, principalmente voltar ao mar, porque a gente está falando de peixe, né? Não seria uma nova oportunidade, porque se eu pensar que a água é a criação de Deus, não seria... Vê se eu estou pensando certo, hein? Porque eu estou viajando aqui, eu estou nervoso, hein? Não seria uma nova possibilidade para a encarnação, as constantes encarnações? Fred, você é biólogo, não é? Sou A vida veio do fogo ou da água? da água.
Qual foi o primeiro elemento? Água. O fogo. Ao fogo. Não, assim. Então, a vida vem de todos os lugares. Se você for jogado ao fogo, se você for jogado à água, você continua com a mesma possibilidade de crescimento. Você foi colocado aonde você vai ter melhores condições de aprender. O fogo também é elemento divino. Não tá, né? Porque eu só estava querendo ver da água, mas a água não queima, né? O fogo queima. Sim, mas para um organismo que vive no fogo, se você jogar ele na água, ele morre. Não é verdade? É verdade. Você me venceu. Então, Eu entendi. Parabéns. eu não estou competindo. Não, Né? mas eu entendi. Só porque eu precisava de fazer essa pergunta, porque a minha cabecinha estava assim, sabe? Aí, quando você deu essa resposta, eu já entendi o que significa o fogo, a água, não importa o elemento, a gente sempre está tendo oportunidade de se superar constantemente e de se elevar moralmente, não é isso? Não é castigo, Show de é bola. oportunidade e você vai ser colocado no lugar onde você mais vai ter condições de se desenvolver. Show de bola. Tá? Não é castigo, gente. Deus não nos castiga. Fernanda, você está apontando para um lado que no meu está vazio, ou você está levantando o dedo? Eu estou levantando o dedo. Então pode falar. Você está apontando assim? Não, eu estou com a mão aqui no mouse e outra na tela. Pode falar. A pessoa falou assim, vou colocar como uma pergunta, né? O fogo purifica e auxilia na jornada? Sim. Fogo é um dos elementos mais divinos que tem, de purificação. Tá? Assim como a água, de revigorar. Né? Nós vivemos nesses dois mundos, no fogo, na água, e todos eles são importantes para nos possibilitar o crescimento. Friso novamente, eu queria tirar a ideia de castigo e deixar a ideia de oportunidade. Tá? Todo mundo gosta daquele rio manso que desliza lentamente e para numa lagoa, não é? Não é uma cena linda? A gente vê aquele rio, aquela lagoa, aquela relva, mas fica nesse rio, nessa lagoa, durante 3 dias parado numa boia dentro dela, olhando em volta. A Jussara já vai estar arrancando os cabelos, eu estou vendo aí na tela. Né? Nós não temos condições energéticas ainda de ter tanta paz, gente. A gente precisa de um rio que corra mais, a gente precisa do fogo de vez em quando, a gente precisa ser submetido a estímulos de crescimento. E pela bondade do Pai nós temos esses estímulos. Até a forma que eu estou falando aqui hoje é um estímulo para vocês, porque deve ter muita gente incomodada com essa ideia do fogo também ser oportunidade. E de não necessariamente você não voltar para o mar, não ser um castigo. Porque nós ainda entendemos que o castigo é necessário. Não é mais. Acabou. Provas e expiações é a antiga terra, nós já estamos na regeneração. Então eu convido vocês a embarcarem na regeneração, onde o fogo também é amigo, assim como a água, assim como a terra e o ar. Marcela? Abre. Abre agora. Você disse que nós somos os peixes. Quer dizer, eu sou o peixe. Sim. Né? E, de alguma forma, se eu não estou preparada, eu sou retirada da rede e vou voltar para a purificação, para a oportunidade, para o mar e tal. Deus não castiga. Pelo menos eu acho que não, né? Não sei se alguém pensa ao contrário, mas eu penso que Deus não castiga. Então, eu sou retirada da rede ou eu mesma saio da rede, né? Quando eu me vejo de frente, no momento em que eu tenho que falar a verdade para mim mesma, se eu estou preparada ou não para dar o próximo passo, sou eu que me coloco à disposição para ser retirada da rede, porque se Deus não me tira da rede, quem está me tirando da rede então? Excelente pergunta, Marcela. Você me fez lembrar o seguinte: os pescadores só me tiram da rede quando for
útil e bom para mim, mesmo que seja para me jogar na fornalha. Agora, eu, às vezes, saio da rede porque eu sou, como eu posso dizer para vocês, eu sou snob. Eu acho que eu sou melhor do que os outros. Então, antes que me tirem da rede, eu saio da rede porque eu não quero que ninguém me tire da rede. E às vezes eu mesmo me jogo na fornalha por conta disso. Tá? Isso se chama vaidade. Muitas vezes eu saio do oceano, me coloco na areia para me sufocar, como peixinho que sou, por pura vaidade. Porque eu acho que esse vasto oceano de Deus não é bom o suficiente para mim, que sou ótimo e maravilhoso. Então eu saio do oceano sem perceber que eu ainda não sei respirar, fora da água. Então quando eu sou tirado da rede pela bondade divina, eu sou encaminhado para aquele lugar onde é o meu melhor crescimento. Mas eu tenho livre-arbítrio. Muitas vezes eu saio do mar por escolha própria da minha vaidade. E aí eu enfrento tudo que isso vai trazer para mim. Ficou mais claro? Ficou. É porque eu estava aqui imaginando que ser retirado da rede seria o mesmo que não passar na porta estreita. Seria o meu julgo sobre as minhas ações. Seria eu pesando a minha moral, eu medindo a minha moral. E aí já um pouco mais consciente, já sabendo onde eu devo estar. E aí mais nessa linha, assim. Mas você aliviou bastante. Obrigada. Você lembra quando a gente falou que a porta estreita, na verdade, é a mais fácil de passar? Tem essa ligação às duas palestras, né? Esse mar que a gente vive é aquele que a gente tem melhor condição para crescer. Muitas vezes, por nossa vaidade, nós achamos que esse mar não é o suficiente para nós, que nós merecemos mais, e aí nós resolvemos sair dele e enfrentar toda a dificuldade que a gente vai enfrentar por estar num ambiente adverso. Quando a gente aceita a bondade de Deus e vive o que nos cabe, seguindo as leis de Deus, a gente vê que nadar nesse mar é o maior prazer que a gente pode ter como ser humano. Tá? Porque a gente vai estar feliz de encontrar o nosso tesouro e construí-lo dia a dia. Mais alguma pergunta? Pode fazer, Fernanda. O Franco está perguntando: qual é a relação entre essa parábola e a parábola do jovem que pergunta a Jesus o que deve fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus responde: vai, tudo, doa aos pobres e segue. Todas as parábolas de Deus, de Jesus, elas estão muito interligadas, Franco. Tá? Essa, especialmente, porque, se você se lembra, no trecho do Evangelho, fala que o jovem era muito rico e apegado. Então, quando ele é muito rico e apegado e pergunta o que deve fazer, Jesus coloca justamente o desafio para ele. Ora, se ele diz que cumpria todas as leis de Deus, o que faltava a ele cumprir? Se desapegar e amar Deus acima de todas as coisas. Ele ainda era um peixinho que não estava na rede, ou que se estava na rede foi colocado de lado, porque ele tinha muito que crescer. Tá? Tem toda a ligação. As parábolas de Jesus são sempre interligadas e nos trazem novos conhecimentos. E aproveitando a fala do Franco, eu pergunto a cada um de vocês: o que vocês precisam de vender para comprar o seu tesouro?
Lembra os 2 primeiros versículos que Marcela leu? Achou o tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar as terras onde estava o tesouro. Achou a pérola, vendeu tudo que tinha para comprar a pérola que tinha encontrado. E o que nós precisamos de vender para encontrar o nosso tesouro? O que nós precisamos abrir mão? É da nossa vaidade? É do nosso apego material? O que nos segura para o nosso crescimento moral? E cada um de nós vai ter uma resposta própria. Não existe uma resposta única. Se eu falar para o Fred, Fred, vende tudo que você tem e dá aos pobres que você vai ter o reino do céu, Fred pode me falar, mas eu não sou nada apegado ao material. Estou vendo agora, se for o caso. É esse o desafio que o Fred tem? Ou será outro o desafio do Fred? Qual é o desafio da Marcela? Qual é o desafio da Adriana? Qual é o que você tem que se desfazer para ganhar o tesouro? Cada um de nós vai refletir sobre isso. E a resposta é própria de cada um. Né? Fernanda, tem mais uma pergunta da Paula. Calma, que ela botou agora, criatura. Tô ligado. Tô vendo. Ser retirado da rede é receber uma oportunidade, certo? Quer dizer que estamos prontos para uma nova fase, uma nova etapa? E se eu estiver perdido na rede, essa situação está diferente do meu propósito. Eu posso ser resgatada da rede, mesmo sem que eu ache que preciso sair? Paula? Bom. A resposta talvez seja mais simples do que a pergunta. Né? Eu vou ter o que eu preciso para o meu crescimento. E mesmo que eu não estiver atento, eu terei as oportunidades. As oportunidades talvez fiquem mais intensas se eu não estiver atento. Por quê? Porque se eu não estou vendo alguma coisa, eu preciso ser alertado de uma forma mais firme. Certo? A Fernanda está ali com o dedo levantado, eu não vejo. Aí coloca no chat, Charles, eu quero perguntar, eu não vejo. Aí ela tem que abrir o áudio para falar, Charles, eu estou aqui, eu não vejo. Aí pede a Marcela para falar também. Até uma hora que está todo mundo falando, a Fernanda quer falar. E aí eu vou ver a Fernanda e vou deixar ela falar. Na nossa vida é assim também. Nós estamos andando no oceano. Passa um peixinho do lado e me dá uma oportunidade de crescimento. Eu olho o peixinho e aproveito a oportunidade de crescimento. Ótimo, tive o aprendizado que eu precisava. Se eu não ver os peixinhos que passam ao meu lado, os peixinhos vão crescendo. Daqui a pouco tem um tubarão sorrindo para mim, e eu lá, um peixinho dourado, vou olhar para ele e falar, nossa, deixa eu correr. Né? Nossa vida é assim. Então, Paula, eu diria para você, você vai ter todas as oportunidades de crescimento. É só você prestar atenção. Mas se você não vê o peixinho, pode estar o tubarão na sua frente. Crescer você vai. Essa é a única certeza que a gente tem. Mesmo na nossa teimosia que a gente vive. Certo? Bom, estamos nós no nosso oceano, nadando alegremente, né? Sem pensar no que vai acontecer, e de repente vêm os pescadores e nos pescam. Estamos nós na rede, esperando para sermos separados, vamos dizer assim. Né? Qual lado eu acho que eu vou estar? Será que eu me sinto preparado para estar do lado dos justos? Será que eu me sinto preparado para estar do lado dos não justos? Qual caminho eu escolho para mim? Aonde eu quero ir?
E aí que entra, Marcela, o nosso objetivo, o nosso sonho. O que eu quero da minha existência na Terra? O que eu quero da minha existência como espírito? Eu quero ser um espírito feliz, que contribua para o crescimento do meu irmão, ou eu quero continuar sendo um espírito egoísta, que só pensa no meu bem-estar? Vocês já repararam que os espíritos egoístas, que somos todos nós, de um grau ou outro, a gente nunca está satisfeito? Por que a gente nunca está satisfeito? Lembra de Francisco de Assis? Falando que é dando que se recebe? E se eu falar para vocês que hoje nós todos continuamos com todas as oportunidades nesse oceano? E se nós escolhermos hoje vender tudo que nós temos para adquirir o tesouro ou para adquirir a pérola, nós temos todas as condições de fazê-lo. Se eu falar para vocês que nós temos todas as condições de sermos felizes e aproveitar as chances que Deus nos dá. Se eu falar para vocês que ser feliz é poder se sentir como parte desse grande oceano, de qualquer forma que a gente possa fazer, de qualquer forma que a gente possa sentir. E se eu falar para vocês que a gente não precisa mais da fornalha, nem de choro, nem de ranger de dentes, e que a gente pode crescer juntos? O que vocês me dizem? Vamos topar esse desafio? Vamos ajudar a construir o reino de Deus da forma que a gente pode? Vamos ajudar nossos irmãos a serem escolhidos nessa rede para continuarem como os nossos companheiros e companhias durante toda a eternidade? Ou vamos continuar teimosos, achando que nós somos melhores que todos os outros e que nós vamos ser o peixão escolhido nessa rede? Se nós tivermos esse pensamento, provavelmente nós vamos ser o primeiro peixe a ser lançado na fornalha. E olha que um peixão na fornalha vai ficar pururuca, viu? Vamos trabalhar a nossa humildade, meus irmãos. Vamos trabalhar a possibilidade de nós darmos as mãos e caminharmos juntos. Vamos colocar na nossa mente que cada peixe que for excluído dessa rede vai fazer falta para o nosso crescimento. E mesmo que não seja eu excluído, a exclusão de qualquer irmão meu vai me fazer falta. E se eu for excluído, eu vou sentir falta dos meus irmãos, mesmo que eu esteja num lugar bom para o meu crescimento. Então eu convido vocês a gente se unir num único pensamento de crescimento moral, para que todos nós possamos, finalmente, continuar nadando nesse oceano. Alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Nós ainda estamos com tempo, tá? Mas o que eu tinha para falar para vocês já se esgotou. Já que vocês não perguntaram mais, não ficaram irritados comigo, né? Se tiver todo mundo de acordo, a gente pode finalizar o nosso bate-papo de hoje, né? Só pediria a vocês, novamente, que prestassem atenção. Prestassem atenção nas oportunidades que a vida dá. Prestassem atenção para não se condenarem pelos que vocês fizeram e usarem sim como oportunidade de crescimento e avaliação. Quero agradecer e muito tanto o apoio
como moderador e apoio técnico, me ajudaram muito a desenvolver esse bate-papo, e todos vocês que nos seus pensamentos e na bondade de vocês me ouviram. Tá? Eu queria pedir a Paula que fizesse nossa oração de encerramento. Paula. Eu já combino com todo mundo que vai fazer, tá? Não se assustem, que eu não vou pedir a qualquer pessoa para fazer. É combinado previamente. Sem sustos, né? Sem sustos. Pode ficar à vontade. Amado Pai, obrigada por mais essa noite de tanto aprendizado, que possamos compreender a importância de cada um sendo peixinhos nesse oceano, dentro dessa rede que é tão importante, que podemos estar atentos a todas as oportunidades que nos cercam e que nos são dadas a todos os dias, que possamos crescer juntos, que possamos atingir essa imensidão que é o nosso oceano, que é o nosso amor, que o Pai nos permite chegar aonde queremos chegar. Obrigada por tantos esclarecimentos, por um momento tão alegre e tranquilo. Que assim seja.